Fala aí galerinha, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos gravar sobre os animais do Paleolítico, beleza? Já vai se inscrevendo no canal, já vai dando um like no vídeo e já vai também apertando o sininho de notificações, ok? Também compartilhem com seus amigos que estão estudando sobre esse conteúdo ou que querem saber mais para que o canal venha crescer, né? Venha se progredir. Então vamos lá. Animais do Paleolítico. Para a gente poder entender o conceito do Paleolítico, em que época que nós estamos na pré-história, a gente precisa primeiro saber o cenário. Qual é o cenário que está sendo vivenciado naquele momento. Então vamos começar então. Os animais do Paleolítico eram geralmente animais grandes, geralmente eram mamíferos que eram caçados por humanos e que são hoje em dia extintos, né? Ou até às vezes não. Por exemplo, no caso dos cavalos, que somente eles evoluíram e não foram extintos. Então vamos lá. Mas o primeiro animal que eu queria destacar agora é o mamute. O mamute foi uma espécie da família dos proboscídeos, da família dos elefantes, que viveu entre 10 e 4 mil anos atrás, na época em que os humanos viveram aqui na Terra. Os humanos caçavam ele, por isso foi uma das causas da extinção dos mamutes. E os mamutes possuíam uma pele muito. Eles possuíam uma pele muito grossa. Eles tinham muitos pelos muito grossos. Principalmente o mamute lanoso, que é um dos maiores proboscídeos do mundo que já existiu. E eles eram esses pelos e o grande marfim que eles possuíam, que é as presas que eles tinham, eles eram caçados por isso, por causa da sua pelagem, do seu marfim, para poder fazer utensílios, como foi dito no vídeo anterior, em utensílios de guerra, que geralmente usavam para poder matar os animais. E também eles utilizavam a carne deste mamute, né, do mamute, para poder se alimentar. Como ele era um animal grande, que media entre 7 metros de comprimento, eles então eles tinham grande quantidade de carne, né, presente neles. Eles mediam entre 5 toneladas e eram um pouquinho maiores do que os elefantes de hoje em dia que nós conhecemos. Ok? Vamos lá então. Nós vamos então agora pro segundo animal, o tigre dentes de sabre. O tigre dentes de sabre foi uma espécie de felino que viveu no mesmo período em que os humanos viveram, o período do Paleolítico, que nós estamos falando. Então os tigres de dente de sabre, eles eram felinos, não necessariamente tigres, porque essa classe é muito abrangente. Eles tinham características que diferenciavam entre os tigres de hoje em dia e que antigamente eram felinos. Então a gente pode destacar ele mais com um leão ou algum outro tipo de, ou um puma também. Eles tinham grandes presas. Eles tinham grandes presas e uma das famílias que se destacavam entre eles é o Esmilodon. Esmilodon foi uma espécie de tigre de dente de sabre. Eles eram bem grandes, com uma pelagem listrada geralmente, com pintas, e mediam entre 3 metros de comprimento e também pesavam 300 quilos. Eles eram bem rápidos e possuíam patas e um corpo bem musculoso, ok? Agora vamos falar sobre o Megatério. Megatério, conhecido como hoje em dia como preguiça gigante, foi uma das espécies de, de preguiças que hoje não são existentes. Elas eram preguiças terrestres que viviam na região na região terrestre e que hoje não é existente, porque hoje em dia as preguiças geralmente elas vivem nas árvores. Por isso que hoje em dia não é muito, a gente não utiliza muito esse termo, porque as preguiças elas descem das árvores só para poder fazer duas necessidades: as necessidades das fezes e as necessidades também de alguma água também, né? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre também elas mediam também entre 4 toneladas, 6 metros de comprimento, o megatério, e viveram também na mesma época em que o ser humano viveu, principalmente aqui na América, que ocorreu
transição, a migração das faunas em que existia principalmente os megatérios. Vamos falar sobre a nossa última espécie, o Gliptodonte. Gliptodontes são parentes dos tatus com grandes carapaças. Eles tinham grandes carapaças atrás e viviam no Brasil e pela América do Sul, principalmente também no Uruguai, onde foi encontrado fósseis no Paraguai, Uruguai e Bolívia. Eles vivem em áreas mais frias, se alimentando de plantas e alguns tipos de insetos, e mediam entre 3,3 metros de comprimento e pesavam entre 2 toneladas por aí. E também mediam 1,5 metros de altura. Então pensa, o casco dele eram muito grandes. Eram grandes cascos e também eles possuíam grandes garras que utilizavam para poder cavar, né? Como hoje em dia os tatus evoluíram para essas unhas, né? Bem grandes para poder cavarem. E utilizavam também o ser humano utilizava a sua carapaça como utensílios também, certo? E carne também. Agora vamos falar sobre o nosso último grupo, as aves do terror. Quem são as aves do terror? Esse termo foi utilizado para poder falar de grandes aves extintas que eram caçadores, eram aves predadores e que hoje o único parente que dela existe hoje em dia é a seriema. Seriema aqui do Brasil, principalmente na área de Minas Gerais. Foi uma espécie que hoje em dia é uma espécie mais próxima dentre essas aves. Elas eram aves bem grandes, que mediam entre 1,8 metros de comprimento e de altura, e pesavam entre 150 quilos. Então elas eram bem grandes, e eram grandes e corriam muito rápido. Elas eram muito ágeis também e musculosas. Tinham grandes músculos e um grande bico que utilizavam para poder caçar os animais. Os seres humanos também caçaram essa espécie. Também temos uma outra causa. Os tigres de dente de sabre também caçavam essas aves do terror. Temos hoje em dia vestígios fósseis de duas principais aves, do gênero Puruchacus e Queleque, que hoje em dia estão extintas. Certo? Falou, gente. Até a próxima. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e tamo junto. Tchau!